Doutor, deixa eu te falar uma coisa. Tem uma dúvida que eu tenho, porque uma vez eu fiz uma entrevista há muitos anos e um médico me disse que existem pessoas que têm propensão a queloide e que é impossível saber antes de se fazer uma cirurgia e perceber que o queloide apareceu. É verdade isso? Olha, hoje já existe, porque isso faz uns 10 anos. É verdade. Existem algumas pessoas que elas têm uma propensão a ter o queloide. Existe uma certa diferença. Algumas pessoas confundem um tipo de cicatriz que é um pouco mais grossa, que se chama cicatriz hipertrófica, que acontece quando a gente faz algumas cicatrizes. Tá. Já o queloide, ele é uma doença fibroproliferativa que ele acontece depois de alguma ferida na pele, que ela se prolifera, então ela é um pouco diferente. A cicatriz hipertrófica, ela fica lá, ela parece uma cicatriz um pouco mais grossa, ela tem um aspecto avermelhado, um pouco mais tenso. Mas ela não é alta, né? Porque queloide é alta, né, doutor? O queloide, ele começa a se expandir dos limites da ferida. Então ele começa a ganhar a pele, começa a se expandir e o crescimento dele não para. É como se virasse um caroço? Ele cresce assim, ele começa, é uma formação, uma fibroproliferação de colágeno. Então ele começa a crescer, começa e ele não para. A cicatriz hipertrófica, ela tem uma certa limitação. Por que acontece? Às vezes a gente faz alguma cirurgia e na hora do fechamento a pele fica tensa. Tá. Essa tensão faz com que o corpo produza um pouco mais de colágeno, porque o corpo não pensa assim, preciso produzir uma cicatriz estética, bonitinha, fininha. Tem que ficar tudo lindo. Ele pensa assim, não, isso é uma ferida, eu preciso fechar. Então, se eu tenho uma tensão ali, ou a pessoa fica se mexendo demais, o corpo pensa, opa, preciso manter isso fechado, então vou produzir mais colágeno. Aí ele faz essa cicatriz hipertrófica. Já o queloide não. Algumas pessoas têm uma propensão genética, existe o fator genético, e um fator multifatorial, que é a inflamação da pele. Acontece em algumas raças específicas, em algumas etnias, desculpa. Na afrodescendente, na hispânica e nos asiáticos. Eles têm uma tendência um pouco maior de ter. Já os caucasianos, pele branca, costuma ter menos. É mais fácil que não tenha. A chance de ter é muito menor. Tá. Então, só de ser dessas etnias existe uma certa propensão. Mas o que mais importa mesmo são os fatores inflamatórios da pele. Que pode ser uma pele mais oleosa, uma pele que sua demais, uma pele que tenha muita acne, uma pele muito exposta ao sol, a alimentação. Então são vários fatores que podem deixar a pele inflamada. Obviamente que são todos os fatores combinados, junto com o fator genético. E o queloide o que é? Ele começa a crescer, e é uma doença fibroproliferativa. Às vezes ele toma proporções, ele parece como se fosse um couve-flor, algo grande mesmo. Doutora, a gente tem fotos, você trouxe umas fotos, não foi? A Thaís separou algumas pra gente. Deixa eu ver as fotos que nós temos. Meu Deus! Olha só, assim essa daqui, essa é uma região muito comum de se ter queloide, que é a região da cintura escapular e ombro, que é uma região doutor, que pode ser... Isso daí é quando a pessoa faz uma cirurgia? Pode ser quando tem uma... aparece do nada? Não necessariamente uma cirurgia. Pode ser quando ela tem uma ferida na pele, vamos dizer uma pele oleosa, uma pele que tem acne, já é um gatilho. Então, uma pessoa ela feriu, ela cutucou, ela mexeu, teve uma cicatriz. Ela começa a mexer numa espinha, por exemplo, e pode virar. Por exemplo, eu achei que o queloide só era produzido pela cicatriz quando você faz uma cirurgia. Não, qualquer agressão na pele. Qualquer agressão você pode produzir. Alguma coisa a ver com os pontos de cirurgia, não tem nada a ver, então? É porque a cirurgia é uma agressão à pele, é uma ferida. E aí é um gatilho que dispara. Mas não é só isso, né, doutor? Não é só isso. Por exemplo, nessa ferida, né, dá pra ver o queloide, a doença fibroproliferativa, o colágeno começa a se expandir. Não tá só ali na região da ferida, ele tá expandindo. Também, né? Tá na parte de baixo. Provavelmente deve ter tido algum procedimento ou algum ponto. Então, assim, só um ponto, uma ferida, uma acne, alguma coisa... Pode causar isso daí. Por exemplo, até brincos. A mulher que usa brinco é muito comum em mulheres. Olha ali, não só mulheres, né, que também usam, hoje em dia homens também usam brinco. Um simples fator ali, uma agressão na pele. Isso é uma orelha? Isso é uma orelha. Ali no lóbulo da orelha, tá vendo que, assim, pediculado, esse é a couve-flor que você falou. Esse daí é uma doença, esse é o queloide mesmo. Doutor, isso aí aconteceu como, pelo amor de Deus? Simplesmente a pessoa pode ter lá, furado a orelha, ela pode ter alguma propensão. Cicatrizou direito? Não necessariamente tem uma cicatrização. Isso pode acontecer até 6 meses depois de uma ferida. Meu Deus! Então tá lá, furou, e aí, obviamente, não começa desse tamanho, começa pequenininho,
vai crescendo, vai uma fibroproliferação e aí até chegar nesse tamanho. Doutor, isso demanda uma cirurgia para ser retirada? Vários tratamentos para esse tipo de queloide. Esse, no caso, indicaria aquele da orelha, indicaria cirurgia. Porque não teria, se você fizer um tratamento a laser, uma crioterapia, vai reduzir muito pouco. E esse daí? Esse daí já poderia ter outras alternativas? Esse já teria uma boa alternativa. Esse parece, assim, vamos dizer, um borderline entre uma cicatriz hipertrófica e um queloide. Mas o tratamento é muito parecido. Nesse caso, o que a gente pode fazer? Pode fazer uma injeção intralesional de corticoide. Então, o corticoide, ele inibe a proliferação de colágenos por uma célula que chama fibroblasto, que está presente no corpo inteiro, e quando ele começa a crescer desordenadamente, produzir muito colágeno, é que isso acaba acontecendo. Então, uma injeção que a gente faz uma vez por mês, por 3, 4, até 5 aplicações, dependendo do tamanho, reduz o tamanho dele. Não vai deixar lindinho, estético, bonitinho. Vai ficar parecendo que tem uma cicatriz mesmo, vai ficar parecendo que tem uma cicatriz. Se quiser, dá para tirar. Se a gente fizer no caso, assim, é mais fácil para tirar, né, doutor? É mais fácil, porque assim, o fechamento da ferida vai ficar mais fácil. Se eu tenho muita tensão entre as margens, aí a chance de voltar é maior. Então, se eu tenho menos tensão, se é uma ferida menor, retilínea... Foto, daí é mais fácil. É mais fácil de tirar, é mais fácil de fechar. E depois que fizer a ferida, fizer o fechamento, a gente entra com um tratamento de radioterapia ou beta-terapia, que é uma radioterapia um pouco mais fraca. Que é como se fosse um bloqueador mesmo, para evitar que volte, naquele lugar, pelo menos. Exatamente. A radioterapia, ela vai lá e inibe o crescimento do fibroblasto, dessa célula que produz o colágeno. Então, a cicatriz, o queloide tem menos chance de aparecer. E aquilo ali também é do nada, doutor, que aparece? Ou também são provavelmente as mesmas alguma lesão. Pode ser que ela tenha tido uma ferida, uma pequena ferida, uma acne, alguma coisa que causou e aí a doença começa a se proliferar, né? E dá para ver ele começa a expandir, começa a crescer, ganhar as margens da ferida. Esse é um queloide mesmo. Nesse caso, uma excisão cirúrgica é mais difícil. Mais fácil fazer um tratamento ou com laser, crioterapia. Mas mesmo sendo alto assim, doutor, não tem que tirar? Porque aqui me dá a impressão de que é um relevo alto, assim, não é? Para tirar, até dá para tirar. O problema é para fechar. Então, a cirurgia para fazer isso vai ser muito grande. Então, vai causar uma tensão na ferida e aí ele aparece de novo. Nesse caso, por exemplo, que eu faria talvez uma injeção de corticoide e usar placa de silicone. Porque aí eu faço uma pressão em cima da ferida, vê que ela é bem vermelhinha, né? Esse vermelho que é mais sensível. Aquele vermelho é sangue. Então, se eu fizer uma plaquinha e fizer uma pressão em cima da ferida, é como se a gente apertasse o dedo. Sabe quando a gente aperta o dedo e fica branquinho? É a mesma coisa. Eu diminuo o sangue, a oxigenação e os nutrientes dele. Então, ele começa a ter uma regressão. Agora, doutor, me dá a impressão de que não tem cura, né? Tem tratamento. Cura, realmente é uma propensão da pessoa. Antes de ser multifatorial, também tem o fator genético. Então, assim, tem um tratamento. Alguns queloides a gente tira e com o tratamento preventivo ele não volta e alguns a gente trata. Gente do céu, estou impressionada com essas fotos. Como é que essas coisas aparecem? Mas também, doutor, não tem que começar a ver isso logo que começa a aparecer? Na hora que começa, assim, é muito difícil a gente saber exatamente se vai ser uma cicatriz hipertrófica ou um queloide só na hora que ele começa a crescer. Se identificar, tiver na família alguém que já tenha, ou ter a pele, ser um afrodescendente, asiático, hispânico, e for numa região que seja de risco, já começa o tratamento. Existe queloides que às vezes tomam proporções muito grandes, queloides de meio quilo, coisas muito grotescas. Aí fica mais difícil o tratamento. Doutor, um problema como esse, se ele já é detectado, por exemplo, antes de uma cirurgia plástica, porque a pessoa procura o cirurgião plástico para ficar melhor. Sim. Né? Não procura o cirurgião plástico para depois ter que fazer uma outra plástica por causa de uma cicatriz ou do surgimento de um problema como esse. Se a pessoa já tem casos na família, ou se algo no corpo dela já é possível pelo médico detectar antes de uma cirurgia plástica, daí é aconselhável que não se faça, ou existem alguns procedimentos que são possíveis para que a pessoa não sofra com isso depois da cirurgia? Tudo isso é uma questão de discutir com o paciente. Existem alguns tratamentos que a gente pode fazer, na verdade um preventivo, como por exemplo, evitar a exposição solar, o sol é inflamatório, cuidar da nutrição, evitar alimentos. Tudo isso antes de uma cirurgia, antes da cirurgia. Né? Pensando assim, vamos dizer, o paciente assumiu o risco que pode isso acontecer, mas vamos lutar que isso não aconteça. Então, tem o tratamento antes da cirurgia e depois da cirurgia. Tá. Nutricional, o que a gente pode fazer? Evitar alimentos gordurosos, alimentos trans, frutos do mar, que são alimentos potencialmente que podem inflamatórios. Tudo isso aumenta a chance de aumentar queloide.
manter uma hidratação boa da pele antes da cirurgia, consumo de antioxidantes, vitamina E, vitamina C, ômega 3. E depois da cirurgia, o que a gente pode fazer? Utilizar placas de silicone para evitar que cresça, que tenha a fibroproliferação. Tá. E também podemos fazer a beta-terapia, que é essa radioterapia que eu falei, é uma radioterapia leve, suave, que se faz uma vez na pele. Que nesse caso já é mesmo uma prevenção para evitar que isso aconteça, depois da cirurgia, evitar que ela apareça. Porque o fato de ter um lugar específico ali, que é o lugar da incisão, da cirurgia, já é uma coisa mais fácil para pelo menos identificar a localização. Exatamente, né, a gente já sabe que ali é um fator de risco, sabe que ali pode aparecer. Então a gente faz todo esse tratamento antes, a prevenção, na verdade, e depois da cirurgia, na hora da cirurgia também a técnica cirúrgica, evitar tensão no fechamento, né? A cirurgia plástica ela lida com isso, então ela lida com flacidez, então na hora que fechar, às vezes fica um pouco tenso. Então evitar essa tensão, cuidado de toda a técnica cirúrgica e no pós-operatório utilizar medicamentos, pode utilizar o corticoide dentro da ferida operatória e também a radioterapia. E você também precisa tomar os cuidados que todo paciente precisa tomar, porque nós já comentamos sobre isso aqui com o doutor Adriano, da necessidade de nós sermos regrados depois de uma cirurgia plástica. Tem muitas pessoas que saem fazendo coisas que não podem ser feitas, que são imprudentes, que não seguem aquilo que são os preceitos médicos, e se você tem uma propensão como essa, e é um paciente rebelde, pode ter um problema muito maior. Olha, o doutor Adriano pode te dar mais orientações, tem o Instagram dele, que é doutor Adriano Brasolin, que você vai conhecer mais o trabalho dele, tem também o WhatsApp, que é 95803 8928 95803 8928. Lá pelo doutor Adriano Brasolin, você também tem mais informações para marcar a tua consulta, porque é importante, porque eu vejo assim, se você vê esses problemas, tem que marcar antes para fazer uma cirurgia, para poder fazer tudo isso antes, né, doutor? Essa prevenção toda para evitar problemas maiores depois, Exatamente. Né? A cirurgia é como se fosse um voo. Então a gente faz toda a programação antes, o pré-operatório, como se fosse visto. E num caso desse, com maior antecedência. Com mais antecedência. Na verdade, um mês a gente já começa a programar, porque a gente começa a preparar a pele do paciente, o paciente começa a entrar num ritmo nutricional, atividade física, utilizar antioxidantes, preparar a pele, evitar a exposição solar, então faz todo o cuidado antes. Durante a cirurgia, é o voo, que aí o cirurgião vai tomar conta de tudo que está acontecendo, e depois, na hora que pousar, o pós-operatório. Depois de novo para continuar. Doutor, obrigada, viu? Obrigado, pelas Keila. informações hoje. Volte sempre.